Iniciando mais análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o GE para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Flamengo faz primeiro treino em Portugal sem Léo Ortiz e com jovens da base. Nesse treino, a matéria ressaltou o Saul, que recuperou. Acho que o Saul vai ser bem aproveitado, é um jogador que ajuda muito o Flamengo. Acho que ele tem qualidade no passe, visão de jogo, consegue muito bem fazer a transição de um lado para o outro. É um jogador muito bem, encaixa muito bem no esquema tático do Leonardo Jardim. Então eu espero essa recuperação. Léo Ortiz, acho que vai ser titular, ele junto com Vitão, é um processo, vamos ver dia 11, daqui a dois finais de semana, quando ele estreia. Então, isso ressalta. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho do jovem, mas o falta de Flamengo vai ser essa intertemporada, vai ajudar o Flamengo a entrosar esse time que não vai contar com os jogadores da Copa do Mundo, caso do Arrascaeta, Faela, Tela Cruz, que vão ganhar um dia de folga, o que eu acho muito necessário, porque o emocional deles está muito alto, então você dá uma esfriada na parte muscular, acompanha isso, então evita que eles tenham uma lesão logo que retorne. Esses 3 jogos vão ajudar para mim, não só na parte de entrosamento, mas também na parte de negócio. O Flamengo entra em mercados europeus e ali tem contatos que vai ajudar para mim contratar uma ou outra peças que são necessárias para o elenco. Vamos para mais notícias sobre o Flamengo. Outro diz que não está desesperado por reforço e pega cautela. Não tem dinheiro infinito. Dirigente projetou os planos do clube para a janela de transferência antes do primeiro treino da intertemporada. Ele falou que não vai contratar 7 outros jogadores, por respeito aos jogadores que o Flamengo já tem no elenco. É o que eu penso, também é falível, vai tentar ser um grande nome. Esse grande nome vai fazer a diferença para que o futebol Flamengo evolua, tem uma evolução naquele setor. Eu volto a dizer, o setor para mim que precisa um pouquinho evoluir é aquela ala direita. Tem o Prado, joga muito bem, fez gol do Equador, que deu a classificação. Tem Luiz Araújo, tem o Lohan voltando, mas precisa de uma peça ali que vai ser papo para falar como é Everton Ribeiro. Nossa, que jogador craque. Então eu acho que ainda não tem, eu creio que Prata possa vir, mas ainda não está no nível que eu pretendo. E essa coisa aí, o Flamengo tem dinheiro, mas acho que o Flamengo não precisa gastar como um louco. E está sendo um jogador onde o treinador não consiga transformar uma joia dentro do elenco. Então o Flamengo tem que ter muito cuidado para esse trabalho que ele faz na contratação. Então o Porto está esperto, vai abrir conversa com outro jogador, mas sabendo controlar, ter cautela. E sabe que o Flamengo, quando o jogador quer vir, e é um craque, como foi o caso do Paquetá, o Flamengo vai investir muito dinheiro para trazer, porque o jogador quer vir. Então, isso também ajuda demais na negociação do Porto. Vamos para mais notícia. Substituído em Brasil versus Japão, Lucas Paquetá faz exames para avaliar a lesão na coxa. Meio-campista foi escorado por Neymar e Hendrick na saída de campo para o intervalo. Que jogo! Comentar do jogo, veio trazer a notícia do Paquetá para comentar do jogo. Eu achei o Brasil muito conservador, time bem armado em campo, mas não conseguia ser objetivo, não conseguia criar a toquinha entre os zagueiros e não conseguia evoluir. Eu vejo alguns erros técnicos
Primeiro, o Casemiro tinha que fechar com o terceiro zagueiro. Ele colocou o Danilo fazendo essa linha de três. E colocou a Ryan bem aberto pela direita. Eu gostaria de ver o Danilo mais aberto como um ala direito, o Douglas sendo como ala esquerda, uma linha de três com Gabriel, opa, Gabriel Magalhães, Casimiro e Marquinhos. Uma linha de três zagueiros com o Danilo bem aberto pela direita, o Douglas sendo aberto pela esquerda, Paquetá e o Bruno Guimarães vindo buscar a bola, e o Ryan e o Vini Júnior se movimentando ali na frente, aproximando onde vê a bola, se tiver do lado esquerdo. O Ryan vem no meio como meia, e quando tiver pelo lado direito, o Vini Júnior sair da ponta, vir como meia. Tem que ter essa aproximação para que consiga ter toques rápidos, que o Brasil não conseguiu achar espaço. Ficou tocando a linha do Japão, ficou na frente dos volantes, e que possibilitou um passe mais profundo. Quando o Brasil conseguiu acertar esse passe, foi naquele chute do Bruno Guimarães que parou no Devenzu e que saiu para a lateral. E o que falta é isso, é abrir o espaço, ter a movimentação, a aproximação para um toque curto, onde sai o gol, que foi o caso do segundo gol. Ele pegou a bola, tocou para trás, o Ryan, acho que foi o Ryan, rolou para o Guimarães, que rolou para o Gabriel Magalhães, por Gabriel Magalhães, que fez o gol. Tô meio confuso, mas é o cara que fez o gol, que fez o segundo gol. O primeiro gol foi algo que faltou na seleção brasileira, atitude. No segundo tempo, o Brasil teve atitude, foi para cima e achou o gol. No primeiro tempo, o time muito covarde, muito conservador, que tocava muita bola, mas não tinha raça, não tinha atitude, não tinha disposição. No segundo tempo, teve a raça, teve a disposição e foi mais objetivo e conseguiu achar os gols, que foi importante. Sobre o Lucas Paquetá, a lesão deixou triste, assim como foi do Rafinha, como foi do Wesley. Acho que o treinador conseguiu formar o time, ver as lesões. Eu espero que Paquetá recupere, assim como o Rafinha recupere. E gostaria que o Wesley ficasse, também recuperasse, mas infelizmente o Wesley não conseguiu recuperar. Acho que falta aquela explosão pelo lado direito, a velocidade dele, a infiltração dele, que o Danilo até tenta, mas a gente reconhece a limitação de um jogador com a idade bem avançada como é do Danilo. Então a gente tem que ter consciência do limite, para que possa vencer o jogo. É na raça, é na cara. E outra coisa também que eu quero classificar, lembrar, quer dizer, o juiz. Achei o juiz muito fraco, pintava contra o Brasil, tem um desconto no final enorme. Achei que ele prejudicou muito o Brasil. Então, o jogador do Brasil, quando entrar em jogo, tem que estar ligado em relação a isso. Bateu, caiu, dá para levantar, dá para aguentar a dor, levanta, continua o jogo. Só sai do campo com o Paquetá, com duas pessoas carrando ele indo como escoltado por dois jogadores. Aí sim, você tem o seu máximo, machucou, mas você tem o seu máximo. Não pode o Brasil não tá seu máximo. O juiz pitou, não adianta discutir com o juiz. O juiz está tendencioso a prejudicar o Brasil. Então, os jogadores têm que ter essa visão, não reclamar, jogar. Tem futebol para vencer qualquer time e ter atitude. E caiu, levantou. Não adianta ficar enrolando no campo. Caiu, vai pancar, o juiz não apitou, levando, continua a marcação, porque isso faz diferença e é uma Copa do Mundo. Tem essa e daqui a 4 anos depois. Então os jogadores têm que entender que essa Copa é a Copa da vida deles. Que você não sabe o que o jogador
pode chegar na outra Copa ou não. Então eles têm que dar o seu máximo. Quem são os jovens da base que vão para Portugal e pode aproveitar para conquistar Jardim no Flamengo? Bom, são vários nomes, acho que os mais conhecidos é Lohan, Ryan Lucas, Guilherme, João Vitor, o Juan, que entrou com Felipe Luiz, são alguns nomes que pode ser bem estudado. Tem o Johnny na lateral esquerda, para você entender os jogadores que ele levou tem um certo porquê, esses principais nomes. O Lohan, que pode cair para o lado direito, o Johnny, que é lateral esquerdo, ajuda. O Thuram e o João Vitor vão brigar com uma vaga ali, que essa possível saída do Léo Ortiz, que falou que a Espanha está vindo dele, ou do Danilo, que vai se aposentar daqui a um ano, não sei quanto vai aposentar, mas está perto disso. Ele vem falando ano a ano que está perto, só para aposentadoria. Ele entra naquela. São jogadores que já estão sendo testados para suprir essas carências no elenco. Se os caras não responder, o Flamengo tenta uma boa negociação com eles. Aí o Guilherme, como camisa 10, o Flamengo está sempre com a camisa 10, então quem sabe que esse Guilherme pode ser o camisa 10, que o Jardim consiga trabalhar nele, adaptá-lo para ir para o profissional. E o Ryan, com as possíveis saídas do Everton Araújo, o Egbo também foi falado, Jorginho, estão com uma idade também alta. Quem sabe ali o Ryan Lucas encontra seu espaço e joga seu futebol. Vamos para o último para fechar. Nico Williams sofre nova lesão e critica De La Cruz por entrar totalmente desnecessário. O jogador teve confirmada lesão no adutor, mas não deve ser cortado pela Espanha. Eu achei um lance assim, entrou, mas é um time que queria vencer. O Uruguai precisava empatar para a classificação e os caras estavam dando o máximo. É aquele negócio, tem que entender que é uma Copa do Mundo. Os caras sabem que se não vencer o jogo, não ir para a próxima fase, só vão ter que disputar daqui a 4 anos. Então, serve para o Brasil principalmente mudar a mentalidade, saber que é uma Copa do Mundo e não pode falhar. Não achei De La Cruz errado, teve que fazer a falta, teve que pedir a jogada. A lesão acontece, Paquetá hoje também sentiu a coxa, Rafinha também no primeiro jogo também sentiu, Wesley também, é algo natural de jogadores que competem, cantam competição. Usei o GE para fazer a análise do dia de hoje. Entre lá, lê as notícias, crie sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.